Professor. Tá. Pessoal, hoje nós vamos começar o capítulo 5. O capítulo 5 é sobre filtração. Teoria e prática. Nós vamos ver a teoria da filtração e a prática nós vamos ver alguns filtros industriais como exemplo. Vamos pegar os dois filtros mais comuns, não são os únicos, né, mas são os mais comuns. Mas com a metodologia que a gente usar nesses dois filtros, vocês podem estudar qualquer outro que não seja esses dois. Referência para esse tópico, o capítulo 9 a 17 do livro do Swarovski, Solid Liquid Separation. Um trabalho do Massarani, publicado na Revista Brasileira de Engenharia, que eu deixei há uns anos atrás no DAEC. Eu não sei se vocês ainda têm biblioteca no DAEC, eu dei de presente, eu não sei se ainda está lá. Mas esse livro do Swarovski tem na biblioteca. A teoria da filtração, vamos começar por ela. Existem dois tipos de teoria, chamada teoria completa e a teoria simplificada. A teoria completa, os pais da teoria completa são dois professores, o Frank Tiller, um americano de Houston, no Texas, e o Shirato, da Universidade de Nagoya, no Japão. Os dois já estão 7 palmos abaixo da terra, já morreram. O Tiller, ele é uma figura muito interessante. O Tiller, ele é um americano que nunca morou no Brasil e fala português sem sotaque. É impressionante o dom para a língua que esse Frank Tiller tinha. Aí você vai perguntar, como é que ele fala português se ele nunca morou no Brasil? É porque ele orientou alguns brasileiros e aprendeu português com esses brasileiros. E o Tiller, ele tem uma importância para a engenharia química do Brasil que vai muito além da filtração. Como a gente está estudando o trabalho dele hoje, né, na aula de hoje, mas vai muito além disso. Porque o Tiller, ele é uma figura muito interessante. Quase que eu trouxe ele aqui uma vez, num congresso que a gente organizou. Organizamos o congresso em 96, Congresso Brasileiro de Sistemas Particulares, e eu convidei ele para ser um dos conferencistas, eu era o coordenador do congresso. Ele aceitou, mas ele já estava, naquela época, com quase 90 anos de idade. E aí ele adoeceu pouco antes do evento e cancelou a vinda dele. Já estava com passagem comprada e tudo. E uns meses depois ele morreu. Ele é uma figura interessante pelo seguinte. Um desses orientados dele lá de Houston foi o professor Coimbra, Alberto Luiz Coimbra. E o professor Coimbra foi o cara que criou o primeiro curso de pós-graduação em engenharia química no Brasil, que foi na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Criou esse curso incentivado pelo Tiller. O Tiller falava assim, olha, para a engenharia química desenvolver no Brasil, vocês têm que ter um curso de pós-graduação. É aí que vocês vão formar conhecimento nacional, conhecimento gerado dentro do país de vocês. É aí que vocês vão conseguir dar salto de ruptura no conhecimento. Então, vocês precisam ter um curso de pós-graduação. E ele incentivando o Coimbra era uma figura muito interessante também. Ele era um carioca de família rica. Tanto é que o pai dele que bancou o doutorado dele nos Estados Unidos. Na época não existia essa coisa de você conseguir bolsa para estudar no exterior. Só conseguia isso filhos de pais ricos. E o Coimbra era filho de pai rico. E o Coimbra, quando terminou o doutorado dele, o pai dele falou assim, filho, você já estudou muito na vida, agora
passa um ano na Europa. O cara tinha grana. E o Coimbra falou assim: não, pai, eu não quero. O Tiller me convenceu e eu quero montar o primeiro curso de pós-graduação em engenharia química no Brasil. E ele conseguiu fazer isso. Ele juntou mais 2 jovens professores, o professor Giulio Massarani, esse aqui, né, o que a gente fala muito nele aqui, e o professor Afonso Silva Teles. E esses 3 capitanearam outros e montaram o primeiro curso de pós-graduação no Brasil na COP UFRJ. Pouco tempo depois, uma outra linha formou a pós da USP também, que foram os 2 principais cursos de pós-graduação brasileiro que formaram muitos das universidades do interior do Brasil, né? Nós, por exemplo, somos frutos desse processo. E a engenharia química no Brasil deu um salto, né? De ter basicamente só 2 cursos, o FRJ e o USP, para vários cursos no Brasil e depois vários cursos de pós-graduação, geração de conhecimento. Hoje nós somos respeitados, graças a Deus, internacionalmente, mas porque tivemos um pai, né, um mentor, né, um tutor desse processo, que foi o Tiller. Então, uma figura muito importante para nós. E também o Coimbra, né, que aceitou o desafio e pagou o preço, junto com o Massarani e outros. Então, esses caras foram os pais da teoria completa da filtração. A teoria simplificada, ela vem da teoria completa, mas com uma simplificação que a gente vai comentar com ela aqui qual foi, e nós vamos ver aqui no curso a teoria simplificada, e vamos ver aonde que ela se diferencia da teoria completa. E a teoria simplificada, ela tem, está nos nossos livros clássicos de operações unitárias, o McCabe-Smith, que vocês vão ver muito ele lá em OP3, é um livro que tem muito dos assuntos de OP3. O Coulson e Richardson, também outro livro clássico de operações unitárias, também que tem muito do OP3 de vocês, mas tem sobre filtração também. E você vai encontrar a teoria simplificada também nesses livros, além do Swarovski. Então vamos falar um pouquinho sobre a teoria da filtração. Filtração você pode ter ela de 2 tipos: a filtração sólido-gás e a filtração sólido-líquido. O que muda é o fluido, né? Você pode ter uma filtração quando o fluido é um gás ou a filtração quando o fluido é um líquido. A filtração do fluido é um gás é o chamado filtros de manga, muito usado para controle ambiental, né? Para coletar partículas que os ciclones não dão conta de coletar, partículas muito, muito finas. Nós vamos falar aqui da filtração de uma suspensão sólido-líquido. A filtração de uma suspensão sólido-líquido também pode ser de 2 tipos. A filtração na massa do meio filtrante, chamada de colmatação, o que nós vimos quando falamos de escoamento em meios porosos. Aliás, a teoria da filtração tem muito da teoria do escoamento em meios porosos, porque o filtro é um meio poroso, a torta formada é um meio poroso também. Mas essa colmatação, um exemplo clássico é o filtro de areia, que nós vimos um dos exemplos lá de escoamento em meios porosos. O líquido entra dentro de um meio poroso, de areia, de cascalho, e as partículas da sujeira dessa água, as partículas dessa suspensão, ficam retidas dentro do meio poroso, interno ao meio poroso. Na filtração com formação de torta, isso não acontece. Por quê? O meio filtrante impede que as partículas entrem. Então, eles não ficam dentro, eles ficam na superfície. Então, nós vamos falar aqui da filtração sólido-líquido com formação de torta. Então, essa figurinha esquemática dá para a gente ver visualmente como que isso funciona. Olha, eu tenho aqui um tecido filtrante, é um meio filtrante, geralmente é um tecido sintético. Os tecidos muito usados são nylon e polipropileno. Eles são usados porque tem boa resistência química e boa resistência mecânica. Então, a maioria dos filtros industriais, os meios filtrantes são tecidos de nylon ou polipropileno, por ter essas 2 características. Então, esse tecido filtrante impede que as partículas da suspensão sólido-líquido entrem dentro dele.
se impede que ela entre dentro dele, porque é um tecido, né? Um emaranhado de fios, onde os poros são muito pequenos, muito menores do que a partícula que você está filtrando. Então, a partícula que você está filtrando vão ficar na superfície dele, não dentro dele, como no caso do filtro de areia. E vão ficar na superfície dele e vão se depositando na superfície em camadas, né? Formando o que a gente chama de torta ou bolo de filtração. Então, a suspensão entra, as partículas ficam retidas na superfície do tecido filtrante e o líquido passa, formando o filtrado. E o sólido fica formando a torta. Então, filtração, sólido líquido, com formação de torta. Características dessa torta da filtração. Olha, como eu disse, a filtração, os conceitos são muito parecidos dos conceitos que a gente viu lá em escoamento e meios porosos. Eu tenho meios porosos. Tem, na verdade, dois meios porosos. Eu tenho um meio poroso, que é o tecido filtrante, é o meio filtrante, que é o meio poroso uniforme, de característica uniforme. Ele tem porosidade uniforme, ele tem permeabilidade uniforme, ele tem características bem constantes, porque é um tecido. Já a torta, que se forma na superfície desse tecido filtrante, né, essa torta aqui, é um meio poroso também, tá vendo? Um meio poroso. O fluido que passa aqui passa pelos poros, escoamento e meios porosos. Só que o meio poroso é diferente. Porque diferente do meio filtrante, esse meio poroso ele se deforma. A torta se deforma. Se ela se deforma, as propriedades dela não são constantes. Quais são as propriedades de um meio poroso? Se eu falar para você assim, me define uma propriedade que caracteriza o meio poroso, um parâmetro, qual que você falaria? É uma pergunta. Porosidade? Porosidade é um parâmetro importante. Tem outro também. Qual é? Que define a facilidade do fluido atravessar o meio poroso. Como é que chama? Como é que ele chamou isso? A permeabilidade. Permeabilidade. Então, porosidade e permeabilidade na torta, ela varia. E ela varia tanto com a posição quanto com o tempo. Eu marquei duas posições aqui, ó. Uma aqui na superfície do meio filtrante. E você veja que essa torta ela vai crescendo com o tempo. Esse L, o L do meio filtrante é constante, é a espessura do meio filtrante. Mas a torta ela vai aumentando com o tempo. Então, olha só, eu tenho um meio poroso torta que essas propriedades aqui mais próximas do meio filtrante são diferentes dessas propriedades aqui mais longe. Vamos chamar essa região aqui de cabeça da torta. Ponto 1. O que você acha? A porosidade no ponto 2 e no ponto 1 vão ser iguais? O que você acha? Não, né? Permeabilidade? Também não. O que você espera? Qual porosidade que vai ser menor? Qual permeabilidade que vai ser menor? No ponto 2 ou no ponto 1? Ponto 2? Ponto 2. Por quê? Porque esse meio poroso ele vai se compactando, né? À medida que a torta vai se depositando, ele vai se compactando. Se vai se compactando, a porosidade vai diminuindo e a permeabilidade também. Então, a permeabilidade no ponto 2 é menor do que no ponto 1. Então, varia com a posição. Um meio poroso que não é uniforme na sua espessura. E varia com o tempo também, não varia? Imagina que no início, você tem torta só aqui. Você tem a porosidade no ponto 2 e a permeabilidade no ponto 2. No final, quando a torta cresceu, chegou até aqui. A porosidade no ponto 2 e a permeabilidade no ponto 2 é igual no início? O que você acha? Uma pergunta. Acho que não. Não, vai ser o quê? Maior ou menor? Quando o tempo passou? Menor? Bom, menor. Pelo mesmo motivo, ela vai se compactando. Então, olha só, K e Y em um ponto 1, por exemplo, ou ponto 2, diminui com o tempo. K e Y no ponto 2 são menores que no ponto 1, né? Variam com a posição. Então, é uma torta que se deforma. E ela vai se deformar muito ou pouco, dependendo da característica da torta, dependendo do que você está filtrando. Se você estiver filtrando um material inorgânico, um material mais duro, como minério, essa deformação é pequena, não é tão grande. Mas se você estiver filtrando um material orgânico, por exemplo, que
produz aí na Cargill, aqui de Uberlândia, amido de milho, por exemplo, material orgânico, gelatinoso, ele vai se deformar muito mais, né? Então, a deformação, a compressibilidade dessa torta, ela depende do material que você está filtrando também. Pode ser muito grande, ela sempre vai existir, mas ela pode ser muito grande ou não tão grande assim, né? Dependendo da característica do material. Mas o fato é que a torta se deforma, a torta se comprime com o tempo. A torta é compressível. A realidade é essa. Eu botei aqui 2 gráficos só para ilustrar para vocês. Um caso ideal, qual que seria o caso ideal? O caso ideal é que esse meio poroso aqui fosse totalmente uniforme, bonitinho, tudo igual. Porosidade 2 é igual a porosidade 1, ela não varia com a posição, não varia com o tempo. Essa seria a torta ideal. Vamos chamar essa torta de torta incompressível. E o caso real, essa torta se comprime, ela é compressível. As propriedades dela variam com a posição e com o tempo. Então eu botei aqui, ó, pontilhado, seria o resultado se ela fosse incompressível. Tá vendo? O pontilhado aqui. Ó. E a curva cheia é o caso real. Aqui uma filtração de uma suspensão de Caulin em 4 atm de pressão. Pressão imposta pela bomba, que vai bombear a suspensão. Olha só, aqui a variação da pressão, tá vendo? A pressão num ponto Z qualquer, Z seria equivalente a esse X nosso aqui, ó. É função do tempo dividido pela pressão em zero. Pressão em zero quando x igual a zero, ou z igual a zero, aqui na superfície do meio filtrante, com o tempo. Né? Esse é o comportamento do caso real. Seria totalmente linear se não fosse compressível. Nesse outro gráfico aqui, ó, do lado de cá é a porosidade e do lado de cá é a permeabilidade. Se a torta fosse ideal, uma torta incompressível, seria constante. Né? As propriedades do meio poroso não variam com a posição. Aqui embaixo é o x sobre L. É a posição. L é o comprimento total da torta. Eu fiz desses esquemas daí também, então, velho. x sobre L... Eu coloquei igualzinho C praticamente, velho. Tá. Eu coloquei esses cálculos do ΔH no Excel mesmo. Tá, pessoal, tem um microfone aberto aí, viu? Do céu. Tem um microfone aberto de vocês aí, 2 de vocês. Estão falando de Excel aí. Então, olha só. No caso ideal, a porosidade e a permeabilidade são constantes com a posição. Então, é por isso que é tracejado aqui. No caso real, não. Olha, ela começa com um valor quase que constante e vai diminuindo, né, à medida que vai se aproximando da superfície do meio filtrante, conforme a gente já concordou. Né? Aqui seria o ponto 2. Aqui seria o ponto 1. Né? Vai diminuindo à medida que vai se aproximando do meio filtrante, porque ela vai se compactando. Tudo bem? Então, eu tenho um caso ideal e caso real. Na engenharia química, o que vocês estão acostumados a fazer até hoje? Você tem um caso ideal e um caso real, você começa a estudar qual? O mais simples ou o mais difícil? Ideal. Né? Foi assim que você fez na termodinâmica, não foi? Sempre começa com gás ideal para depois entrar nos gases reais, não é isso? Você começa estudando os casos ideais, depois a gente vai chegar na não idealidade. Vamos fazer isso aqui também, na filtração. Vamos começar com o caso ideal. Vamos começar estudando uma torta hipotética que, na verdade, na prática, ela não vai existir totalmente. Pode ser perto disso, mas nunca isso. Qual é o caso ideal? O caso ideal é a torta incompressível. A torta é esse meio poroso que não se deforma, que as propriedades dela são constantes. Então, aqui nessa figurinha, olha, tem o meio filtrante que dá de azul, é o tecido filtrante. Esse é um meio uniforme, né? O meio filtrante que eu sei que ele é uniforme. E tem o meio poroso torta, que eu sei que ela não é uniforme na realidade. Mas vamos, no caso ideal, supor que ela é uniforme. Ou seja, supor que essa torta não se comprime, que ela é incompressível. Então, as propriedades dela são constantes ao longo dela toda. Não varia nem com a posição, nem varia com o tempo. Esse é o caso ideal. Então, vamos ver a equação da continuidade no movimento desse meio poroso torta. Esse branquinho aqui. Equação da continuidade, ó.
O ρ é constante com o tempo. Por quê? É líquido. Isso aí, esse é o real, né? Isso nós estamos filtrando líquido, então é constante. Só que no caso ideal, o epsilon também é constante, ele não varia com o tempo. Então, isso aqui vai sumir. O que vai ficar? Divide ρQ, que é a velocidade superficial, né? Igual a zero. Então, divide ρQ igual a zero, então ρ d ρx igual a zero, ou seja, Q independe de x. A velocidade superficial independe da posição da torta aqui. Esse é o caso ideal. Agora vamos ver a equação do movimento considerando escoamento darciano. Filtração ocorre em velocidades baixas. Reynolds baixo. Então, filtração é darciano, é escoamento darciano. É um escoamento em meios porosos considerado darciano. Então, se é darciano, a força resistiva M, lá de Forchheimer, cai na equação de Darcy, né? M mi sobre KQ, aquele termo quadrático some. Então, vamos lá, equação do movimento. Aceleração nula, o termo de pressão, a força resistível, o termo de campo. Escoamento horizontal, como esse aqui, o termo de campo some. Se fosse um filtro vertical, o ρg entraria aqui dentro do ΔP e varia, do grade de P, viraria grade de pressão pesométrica, conforme a gente já viu, né? Mas vamos considerar horizontal, para só facilitar a nossa vida aqui. Então, o que fica? Grade de P menos grade de P é igual a M, vindo para o outro lado, né? E quem que é M? Mi sobre K, Q. Ótimo. Então, dP dx é Mi sobre KQ, darciano. Eu vou pegar um dx aqui, ó. Eu vou pegar um elemento de espessura desse meio poroso torta. E vou tentar descobrir qual é a massa de sólidos que eu tenho nesse dx. Me ajuda? Preciso de ajuda das universidades. Vocês entenderam o que eu estou fazendo, né? Eu peguei esse elemento de volume de torta e quero saber qual a massa de sólidos que eu tenho nesse elemento de volume, para depois integrar e achar a massa de sólido na torta inteira. Então, qual é o volume desse elemento de volume? Seja a área transversal do filtro, a área que vem para frente aqui, né? Para cá. A área transversal do escoamento. Se a área é a área transversal do escoamento e dx é a espessura desse elemento de volume, qual o volume desse elemento de volume? Pergunta. ADX? ADX. ADX é o volume desse elemento de volume. Qual é o volume de sólidos que eu tenho nesse elemento de volume? Esse elemento de volume ele tem sólido e líquido, né? Aonde o líquido fica? Nos espaços vazios, nos poros. Aonde o sólido fica? No que sobrou. Né? Então, epsilon é a fração de volume dos poros. 1 menos epsilon é a fração de volume dos sólidos. Concorda comigo? Tudo bem? Sim. Então, 1 menos epsilon vezes A dx dá quem? Volume de sólido? Volume de sólidos. Isso aqui é o volume total. Isso aqui é a fração de volume dos sólidos. 1 menos epsilon vezes A dx é volume dos sólidos. Se eu multiplicar pela densidade dos sólidos, eu vou achar quem? A massa de sólidos que eu tenho nesse elemento de volume. Eu vou chamar de dm. Tudo bem até aqui, gente? Então, olha só. Descobri uma relação entre dx e dm. Ó. Explicitando dx aqui, dx é dm dividido por isso aqui. 1 menos epsilon a ρs. Lembra aqui ó, da equação do escoamento em meios porosos? dp dx é mi sobre kq, darciano. Então, dp dx é mi sobre kq. Então, dp é mi sobre kq dx. Eu vou substituir o dx por isso aqui, para a massa aparecer. Então, olha, mi sobre k, que isso aqui é dx, né? Beleza, eu separei tudo que é característico da torta, as propriedades da torta, de um lado e o que sobrou do outro. Ó. Então, 1K, 1 menos epsilon ρs, tudo que características da torta. Sobrou do outro lado, mi, q, dma. Essas propriedades da torta aqui, ó, juntas, dá uma olhada para o jeitão dela. Olha, permeabilidade alta
esse número aqui vai ser baixo. Então, esse número eu vou chamar de alfa, um parâmetro que depende das propriedades da torta e que é conhecido como resistividade da torta. Ou seja, se o K for alto, esse alfa é pequeno. Permeabilidade alta, resistência à passagem do fluido pequeno. Então, essa resistividade da torta é uma resistência oferecida pela torta à passagem do fluido. Alfa alto, resistência alta. Alfa baixo, resistência baixa. Então, uma torta impermeável é uma torta que tem um alfa grande. Uma torta muito permeável é uma torta que tem um alfa pequeno. Mas para a torta ideal que nós estamos tratando, é um valor constante. O alfa em qualquer posição aqui é constante, porque o K e o epsilon em qualquer posição aqui é constante, caso ideal. Caso real, eu sei que isso já não acontece. Beleza. Tudo bem até aqui? Então, olha, qual é a equação que nós estamos chegando? dP é igual isso aqui, que é o alfa, a resistividade da torta, μQ dm sobre A. Beleza? Ótimo. Eu posso integrar isso aqui na torta. Acompanha comigo aqui, olha. Se eu integrar dP, vai dar o quê? ΔP. Vamos chamar o ΔP da torta de ΔP1, porque vai ter um outro ΔP no meio filtrante, né? Então vamos chamar esse da torta aqui ΔP1. Então eu integrei aqui, dP virou ΔP. O que é constante aqui? O alfa é constante? É porque a torta é incompressível. Mi é constante? É porque é um líquido sendo filtrado na temperatura constante. É constante. A área transversal, que é uma velocidade de escoamento do fluido, constante no filtro. Então vai ficar uma constante vezes dm integrado. Dá o quê? M, massa da torta, completa da torta. Então, massa de sólidos na torta, é o M. Porque dm era a massa de sólidos dentro desse elemento de volume. Tudo bem até aqui? Então, achei uma expressão para o ΔP da torta. Olha, ΔP da torta vai ser a resistividade da torta, que é isso aqui. Viscosidade do fluido, velocidade do fluido, área transversal vezes a massa da torta. Massa de sólido na torta. Então, achei uma expressão para o ΔP1. Posso fazer a mesma coisa para o ΔP2. Por quê que eu posso fazer a mesma coisa? Porque o ΔP2 também é um meio poroso. É um meio poroso diferente. Ele é um meio poroso, meio filtrante. E esse ideal real, as propriedades dele vão ser constantes. Porque esse não muda, ele é bem uniforme mesmo. Então vamos fazer a mesma coisa para ele. Ó, essa equação aqui vai ser a mesma, né? Que veio de escoamento em meios porosos. dP dx é μ sobre kq. Esse K aqui é o K daqui, que é diferente do K daqui. Certo? A espessura daqui é essa aqui. Se eu integrar esse dx aqui, vai dar Lm, né? Que é diferente desse aqui. Mas o que é o mesmo? Porque a vazão que está entrando aqui é a mesma e a área transversal é a mesma. O μ é o mesmo, porque o fluido é o mesmo. Então, vamos lá. Ó, então, para o meio filtrante, azulzinho. dP dx, μ sobre kq, Darcy. Integrando, o dx vai para cá, tudo isso aqui é constante. Integral de dx vai dar o quê? L. Qual L? Lm. Integral de dp vai dar o quê? ΔP. Qual ΔP? ΔP2. Então, já dividi aqui o Lm, passei para cá, já ficou ΔP2 sobre Lm. μ sobre K aqui. Passo o Lm de novo para cá. Então, Lm sobre Km são propriedades específicas do meio filtrante. Ó. Lm é a espessura do meio filtrante. Km é a permeabilidade do meio filtrante. Vezes μQ. Eu vou chamar esse Lm sobre Km também de uma resistência. Só que agora não resistência da torta mais, não resistividade da torta, mas resistência oferecida pelo meio filtrante à passagem do líquido. De novo, olha, é uma resistência, porque se K for alto, a resistência é baixa. Se o K for baixo, a resistência é alta. Se a espessura é grande, a resistência é alta. Se a espessura é pequena, a resistência é baixa. Então é resistência mesmo. Só que resistência do meio filtrante. Ó.
Lm sobre Km. Então vai ficar a resistência do meio filtrante vezes μQ, ΔP2. Só que um filtro é a soma dos dois ΔPs, ΔP1 mais ΔP2. O ΔP1 está aqui, ó. E o ΔP2 está aqui, ó. O que eles têm em comum nessas duas expressões? μQ, que é o mesmo. Vou botar ele em evidência. Ó. Então, ΔP1 é isso. ΔP2 é isso. Botei μQ em evidência, cheguei nisso aqui, ó. Então, olha só. Cheguei numa expressão que relaciona o ΔP do filtro todo contra o Q, velocidade superficial. Uma expressão muito interessante. Muito prática para a gente usar em projetos de filtro. E muito fácil de você fazer medida, né? Medir ΔP com Q, você pode medir no laboratório, qualquer filtro que você tiver. Medir queda de pressão é simples, medir velocidade também é simples, vazão sobre a área transversal. Para que eu mediria ΔP e Q? Por exemplo, para tirar as propriedades do meio poroso, ou dos meios porosos. Quais? Alfa e Rm. Só que além das medidas de ΔP e Q, para identificar as propriedades alfa, que é da torta, resistividade da torta, e Rm, que é do meio filtrante, resistência do meio filtrante, eu vou precisar de outra medida. A área transversal é tranquilo? M, massa da torta. Imagina eu ficar toda hora tirando a torta e pesando. E veja que é massa de sólidos na torta. Eu tenho que pegar a torta, tirar, secar e pesar de novo a massa de sólidos. Em medida que eu faço isso em vários pontos experimentais de uma corrida experimental. Olha a trabalheira que dá. Não é muito prático, né? Fazer esse experimento. Qual medida que é muito mais prática do que medir massa de torta? Uma filtração. O que você imagina que seja bem fácil de medir? É uma pergunta. Em vez de ser massa de sólido na torta, que medida que o filtro gera que é fácil de medir? É uma pergunta. Vazão? Vazão. Vazão a vazão de Volume? ar. Hein? Volume. Volume Uhum. Volume de quem? da torta? Volume da torta talvez não seja tão fácil de medir também. Por quê? Porque nem toda torta é visível, né? Você pode ter porosidade uniforme, não uniforme. Não é muito simples de medir também, não. Mas tem um outro volume que é fácil de medir. Você pode medir ao longo do tempo, sem mexer, sem ser uma medida destrutiva, sem ter que parar a filtração para fazer ela, como você precisa para fazer isso para medir a massa da torta. Uma medida que você pode medir continuamente, qual que seria? Concentração? A concentração é que está entrando, né? É constante, você sabe. Mas um nome. Mas ela não se altera, não, por alguma das partículas ficarem e sair um fluido menos espesso? Não, o fluido vai sair sem sólido. Não é algumas partículas que vão ficar. Ah, entendi, entendi. Todas as partículas vão ficar aqui, ó, retidas. 100% delas vão ficar aqui. Nenhuma vai entrar. Lembra que formação de torta é isso? Que a partícula é maior do que o poro do meio filtrante? Então, todas as partículas vão ficar retidas. O que vai passar é líquido sem sólido, líquido límpido na filtração. Então, de novo, qual a medida que é fácil de medir? Volume de quê? Eu tinha pensado em medir o X em função do tempo e multiplicar pela área superficial para achar a área transversal, no caso. Tá, a medir X função de tempo. De novo, é a mesma questão que eu falei sobre o volume da torta. Essa medida, ela não é precisa, né? Pensa num caso real. A torta se compacta, as propriedades do meio filtrante se deformam. Pensa numa medida simples de fazer. Numa filtração. O que é fácil de medir? Não é o que sai daqui? O que está saindo daqui? Sim. O que está saindo daqui? Essa setinha aqui.
Fluido. Fluido. Como é que a gente chamou essa saída do fluido aqui? Filtrado. Filtrado. Você está filtrando. Você mede o volume do que você está filtrando. Não é simples de fazer essa medida? Você pode medir isso ao longo do tempo, não é simples? Sem precisar de ser uma medida destrutiva. Você não vai parar nada. A filtração vai continuar, você vai medindo o volume de filtrado ao longo do tempo. Volume de filtrado ao longo do tempo. Continuamente, sem precisar parar o experimento. Então, tem um jeito de eu transformar a massa da torta em volume de filtrado? Tem alguma variável que relaciona essas duas propriedades? Massa de sólido na torta com volume de filtrado? Tem. Alguém falou nela aí, ó, concentração. O que é concentração? Concentração da suspensão do tanque que vai alimentar o filtro. O que é isso? Você pode definir ela de um monte de jeito, né? Concentração depende do freguês. Depende da forma que você definir. Importante você saber que forma é. Por exemplo, eu posso definir concentração dessa forma. Massa de sólido na suspensão por massa de líquido na suspensão. É uma forma de definir a concentração. O tanque que vai alimentar o filtro. Eu pergunto, para onde que vai a massa de sólido da suspensão? Onde que ela fica? Na filtração com formação de torta. Onde que ela fica? Onde o sólido fica? É uma pergunta. Eu até respondi isso aqui para o colega de vocês anteriormente. Vou perguntar de novo. Para onde que essa massa de sólidos que está na suspensão fica? Onde que ela fica no filtro? Na torta. Não passa nada dentro do meio filtrante. Não existe colmatação. Por que não existe colmatação? Porque o poros do meio filtrante é muito pequeno. Maior do que as partículas da torta. Então, todo o sólido fica retido na torta. Então, para onde que vai o sólido da suspensão? Para a torta. Para onde que vai o líquido da suspensão? Para o filtrado. Então, olha só, eu posso definir essa concentração dessa forma. Massa de sólidos por massa de líquido. Quem que é massa de líquido? Densidade vezes volume do líquido. Quem é o volume do líquido? É o volume de filtrado. Então, olha, se eu conheço a concentração inicial que eu estou alimentando o meu filtro, e geralmente eu conheço, eu tenho uma relação entre a massa de sólidos e o volume de filtrado. Essa aqui, ó. Então, eu posso substituir essa massa de sólidos da torta aqui na expressão que eu obtive, que é difícil de medir ao longo do tempo, é destrutivo esse ensaio. Eu posso substituir esse M aqui por V rho C, ó. Porque C é constante, ρ é constante, V é muito mais fácil de medir ao longo do tempo. Olha só o que eu fiz. Viu o que eu fiz? Um artifício para medir uma propriedade que é fácil de medir ao longo do tempo. Então, olha só, eu tenho uma relação entre ΔP e Q em propriedades mais mensuráveis, precisamente mensuráveis. Tudo bem até aqui? Então, eu cheguei na expressão do ΔP total de novo. Ó. É a mesma da anterior, só substituir variáveis. Legal. Mas quem é o Q? É a velocidade superficial. O que é velocidade superficial? É vazão sobre área. O que é vazão? Vazão de quê? Do líquido. O que é a vazão do líquido? É dV dt, variação do volume de filtrado com o tempo. Por área, a área transversal do filtro. Eu chamei de A. Então, Q é 1 sobre A dV dt. Então, Q 1 sobre A dV dt. Joia. Explicitei Q aqui, né, na equação 4. Ficou ΔP sobre isso aqui. Mas esse Q também é isso aqui. Então, eu tiro dt sobre dv, explicito dt sobre dv, o A vai para o outro lado, eu chego nessa expressão aqui, que relaciona a relação entre o tempo de filtração e o volume de filtrado, variação do tempo de filtração com o volume de filtrado. Aqui, olha, vê que o volume de filtrado aparece aqui, aparece várias propriedades do líquido e da torta e do meio filtrante. Uma equação que ela tem propriedades facilmente mensuráveis, volume da torta, variação do volume da torta com o tempo. Tem propriedades que eu preciso determinar experimentalmente, que é a resistividade
da torta é a resistência do meio filtrante. Tem características operacionais que a queda de pressão da bomba que eu estou usando, a queda de pressão imposta pela bomba para escoamento do fluido. Propriedades do filtro que eu estou usando, que é a área transversal. Propriedades do líquido, mirror. Olha só, uma equação muito interessante. Ela é tão interessante que ela é conhecida como a equação fundamental da filtração. Equação fundamental da filtração. Ela é a equação mãe, que a partir dela eu vou projetar um filtro, a partir dela eu vou estudar o comportamento, o desempenho de um filtro. Só que tem um problema na equação que eu deduzi até agora. Qual é? Na verdade não é um problema, é uma limitação. Qual é? Qual é essa limitação? Uma pergunta. Consertar a torta incompreensível? A torta é incompressível. É um caso ideal. Não é um caso que existe na prática. Existe perto dele, mas não existe exatamente ele. Se eu integrar essa expressão aqui, no caso ideal, é tranquilo, né? Por que tranquilo? Porque esse alfa aqui, olha, vamos lembrar o que está dentro do alfa, ó. O que está dentro do alfa? Ó, esse aqui é o alfa, ó. Permeabilidade da torta, porosidade da torta. Ó. Ela é no caso ideal, ela é constante ao longo de x. E alfa também, porque K e Y é constante ao longo do tempo. Mas no caso real, não. Eu sei que isso vai variar com x, vai variar com t. Então, no caso real, eu não posso integrar isso aqui. Considerando isso aqui constante. Porque ele não é constante. Beleza? Então, a teoria completa pega essa expressão aqui e começa a estudar o comportamento de alfa. Com a posição e com o tempo. Isso é a teoria completa. A teoria simplificada que nós vamos ver aqui, usada nos livros clássicos de operações unitárias, faz a seguinte simplificação. Beleza, alfa varia com a posição e varia com o tempo. Então, eu já estou falando da torta compressível, o caso real. Estou soltando aqui do caso ideal para o caso real. Beleza, alfa, no caso real, varia com a posição e varia com o tempo. Mas, apesar de eu ser que ele varia, eu posso, para uma determinada torta, calcular uma propriedade média. Está aí a simplificação. Então, eu sei que alfa varia. O alfa aqui é diferente do alfa aqui. Mas eu posso calcular um alfa médio. E considerar esse alfa médio constante, porque ele é médio. É uma propriedade média. Então, essa é o pulo do gato da teoria simplificada. Então, ele transforma esse alfa aqui, que variaria na torta compressível, num alfa constante, porque foi considerado uma propriedade média. Então, essa equação aqui vira essa equação aqui. Qual a diferença? O alfa pontual, que na torta compressível variaria, foi transformado num alfa médio constante, porque é média. Beleza. Então, essa é conhecida como a equação fundamental da filtração, da teoria simplificada, para a torta compressível. E essa equação é usada em projetos de filtros, em estudo de casos de qualquer filtro industrial que você tiver. E dá bons resultados. Tanto é que desde que ela foi proposta, até hoje é a equação que é usada para qualquer projeto de filtro que você encontra na praça. De qualquer filtro. Qualquer que for a geometria do filtro, essa vai ser a equação mãe. É claro que você vai entrar com as especificidades da sua configuração do filtro, conforme a gente vai ver nos exemplos que a gente vai tratar aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Mas, para projetar qualquer filtro, além de conhecer a equação fundamental que é essa, eu vou precisar medir, determinar, essa é a limitação da teoria simplificada, eu vou precisar
medir, determinar experimentalmente as propriedades da torta, ou seja, esse alfa médio aqui, eu tenho que medir esse alfa médio, que vai ser função do material que eu estou filtrando e das condições que eu estou filtrando, e essa resistência do meio filtrante aqui, que vai ser função do meio filtrante que eu estou usando no meu filtro. Então, são propriedades que você precisa dela para projetar o seu filtro. Então, antes de projetar o filtro, você tem que saber, eu vou filtrar o quê? Beleza. Então, eu tenho que saber qual é o alfa médio do que eu estou filtrando nas condições que eu estou filtrando. Eu vou usar qual meio filtrante? Beleza, então eu preciso medir a resistência desse meio filtrante. Como fazer isso? Quem faz isso? Somos nós, engenheiros químicos. Como fazer isso? Vamos pegar então a equação fundamental. Vamos integrar essa equação fundamental aqui comigo. Olha, vamos partir do pressuposto que eu estou usando um filtro numa condição operacional constante, ou seja, eu imponho um ΔP através de uma bomba. Então, eu tenho uma condição operacional constante. Eu tenho um filtro, então eu tenho uma área transversal constante. Eu estou filtrando numa condição constante, então a propriedade do fluido é constante, a viscosidade do fluido é constante, a densidade é constante. Eu estou filtrando uma suspensão que vem de um tanque, uma concentração uniforme, então o C é constante. E o que eu vou medir? Eu vou medir a variação, como eu disse para vocês, do volume de filtrado com o tempo e o respectivo volume de filtrado. Então, veja bem, isso é uma propriedade constante, porque ela é média. Essa aqui eu sei que é constante, que esse meio poroso aqui é uniforme. O que vai variar? Vai variar tempo de filtração e volume de filtrado. O resto é constante. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, pessoal? Se vai variar tempo de filtração e volume de filtrado e o resto é constante, eu posso integrar essa equação aqui, não posso? Olha, joga o dV para cá. Quem que vai sobrar aqui? Integral de dt. Eu vou integrar dt de quanto até quanto? Do tempo zero, tempo inicial, ao tempo t, tempo final. Integral de dt dá t, de 0 a t dá o quê? T. Então, a integral de dt dá t. Tempo final de filtração, tempo de filtração. Passar o dv para o lado de cá. Vai ficar já concordando que tudo isso aqui é constante, menos o v. Então, vai ficar integral de v dv. Dá o quê? Pergunta. Integral de v dv dá o quê? V ao quadrado sobre 2. V ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar v ao quadrado sobre 2, vezes tudo isso aqui, que é constante. Aqui vai ficar Rm vezes dv. Rm é constante. Então, integral de dv vai dar o quê? De 0 a v vai dar v. Então, Rm vezes v. Então, aqui vai ficar v ao quadrado sobre 2 vezes tudo isso aqui, Rm vezes v. E aqui t. O que eu fiz? Não tinha ficado v ao quadrado sobre 2 aqui e vezes v aqui. Eu dividi tudo por v. Olha, com t sobre v. Então, o quadrado aqui sumiu, mas o 2 continuou, claro. E o v aqui também veio para cá. Tudo bem? Tudo bem essa expressão aqui? Ó? Que expressão é essa? A equação fundamental da filtração integrada. Tudo bem? Beleza. Então, caso a teoria simplificada seja boa, e ela é boa, a relação entre tempo de filtração e volume de filtrado e o volume de filtrado dá de que forma? Qual é o comportamento dessa relação? É uma pergunta. Linear. Vai dar linear. Por quê? Porque nós já concordamos que todo o resto é constante. Então, T sobre V contra V dá uma reta. Qual o coeficiente angular dessa reta? É tudo isso aqui, né? Menos o V, claro. Então, vai ser mi alfa rho C 2A ao quadrado delta P. Ó, é o coeficiente angular da reta. Qual o coeficiente linear da reta? Linear é isso aqui, né? Ó, mi Rm A delta P.
Então, olha só, se eu tenho dados, se eu fui para o laboratório, medir o volume de filtrado em função do tempo. Então, imagina que eu tenho uma tabelinha onde eu tenho T e V. Ou seja, para cada tempo de filtração, eu tenho o respectivo volume de filtrado que eu medi lá numa proveta. Ou medi a massa e multipliquei pela densidade e transformei no volume. Medi a massa para uma balança, né? O material está filtrando lá, caindo num recipiente, que estou medindo a massa continuamente, eu sei a densidade e transformo em volume. É até mais preciso do que você ficar olhando o volume numa proveta. Você está medindo o volume e está medindo o tempo. Então, você tem isso numa tabelinha. E aí, se eu tenho o volume e o tempo na tabelinha, eu posso calcular T sobre V, quanto que dá, né? Para cada V. E se eu plotar T sobre V para cada V, eu vou achar uma reta. Então, por exemplo, olha só. Se eu estou trabalhando numa queda de pressão, numa bomba que impõe uma queda de pressão de 5 atmosferas, esses pontinhos que eu coloquei aqui, T sobre V contra V, são esses pretinhos aqui, ó. E deu uma reta bonitinha. Isso aqui são medidas reais, não são hipotéticas. Então, olha só, essa reta, eu tenho um coeficiente linear. Se eu chegar ela até aqui, eu vou achar o coeficiente linear dela. Com coeficiente linear, eu vou achar quem? Ó, μ eu conheço. Viscosidade do fluido. A área é a área transversal do filtro que eu estou usando. ΔP é a queda de pressão que eu impus ao sistema, com a bomba. Eu vou achar o coeficiente linear, um número para ele, e do coeficiente linear eu obtenho quem? A resistência do meio filtrante. Do coeficiente angular, da inclinação dessa reta aqui, ó. Olha, o coeficiente angular é isso aqui. Viscosidade do fluido eu tenho, densidade do fluido eu tenho, concentração que eu comecei a filtrar eu tenho, área transversal eu tenho, ΔP eu tenho. Eu obtenho quem? A resistividade média da torta. Então, eu obtive experimentalmente, a partir de dados simples de tempo de filtração com o volume de filtrado, das propriedades da torta e do meio filtrante. Viu que legal? E aí, eu posso fazer isso para diferentes quedas de pressões, para diferentes condições operacionais. Aqui eu fiz para 5 atmosferas, depois eu fiz para 8 atmosferas, mudando o ΔP, mudando as condições operacionais da bomba. Fiz para 11 atmosferas, e olha o que aconteceu, a reta mudou. Por que a reta mudou? Olha, quando eu filtro com uma pressão inicial maior, né? O que é o ΔP? É a pressão inicial menos a pressão final. A pressão final é atmosférica, saída. Inicial vai mudar dependendo da bomba, das condições operacionais da bomba. Se eu filtro com uma pressão maior, eu vou obter o mesmo volume de filtrado, vamos pegar aqui 10 litros, num tempo menor do que se eu tivesse numa pressão menor. Você vai filtrar mais rápido. Certo? Vai mudar alguma coisa nas propriedades do meio filtrante? Não. Da torta? Vai. Por que vai? Porque essa é uma propriedade média. E a torta eu sei que ela se comprime. E a pressão que eu imponho ao sistema vai fazer com que a torta se comprima mais ou menos. Se a pressão é maior, ela vai se comprimir mais. Então, olha, eu posso correlacionar esse alfa médio que eu sei medir experimentalmente com uma correlação desse tipo aqui, ó. Alfa 0, ΔP, elevado a um parâmetro n. Aonde, se esse n fosse 0, o alfa médio seria um alfa constante para qualquer ΔP. Isso acontece se a torta for incompressível. Quanto mais diferente de 0 for esse n, mais compressível é a torta. Então, esse n é conhecido como coeficiente de compressibilidade da torta. Uma torta de sólidos inorgânicos, minerais, por exemplo, tem um n baixo. Uma torta de materiais orgânicos, o exemplo que eu dei, o amido de milho da Cargill, tem um n alto. Né? Compressibilidade alta. Então, alfa 0 e n vai depender do tipo de sólido que eu estou filtrando.
Mas para uma condição operacional, eu consigo determinar a resistividade média e a resistência do meio filtrante, medindo tempo de filtração e volume de filtrado. Perguntas? Marquinhos, Perguntas? Oi, pode perguntar, Rafael. eu só fiquei pensando, como a gente deduziu essa equação, primeiro assumindo que a porosidade era constante ali, né, e tudo mais. Uhum. Só que J lá da incompressível. equação da continuidade, se a gente não tivesse feito essa simplificação, ia mudar totalmente a forma dessa equação, né? Ia mudar Então, totalmente. A teoria completa, você começa lá de trás, você não começa daqui. sei. Então não daria uma diferença meio grande, não? A Como teoria que isso é completa prático? dá. A teoria completa você começa daqui. Tem razão, o Rafael. Você começa daqui. Você começa estudando como é que isso varia com o tempo, tá? Sei. E Você faz muita começa. diferença, assim, na prática? Faz. Não, na prática não. Na prática não. Ou Sei. seja, essa equação aqui, ó, é equação. Você pergunta assim, em filmes de projeto, qual equação, que teoria eles usam? Teoria simplificada ou teoria completa? Teoria simplificada. Que equações eles usam? Essa aqui. Qualquer filme de projeto que você for. Na prática, não, elas são precisas para você projetar filtro. Mas assim, na teoria, sim, né? A teoria completa ela é muito mais purista, né? Você consegue matematicamente quebrar essas variáveis e ter um resultado muito mais preciso matematicamente, mas que influencia pouco na prática. Por isso que a teoria simplificada é a mais usada. Entendi. Mas se Beleza. você quiser estudar, por exemplo, comportamento de filtros, não só para projeto de filtro, mas para um determinado material, você quer estudar como é que ele se comporta a filtração desse material, né? Aí a teoria completa é interessante. Ou seja, academicamente, mas para você estudar, para você pensar em projeto, não, a teoria simplificada atende perfeitamente. Ficou, Beleza. ficou claro? Ficou assim. Beleza, pessoal. Então, nós temos uns minutinhos ainda. Essa equação, a equação fundamental da filtração, nós vamos usar para qualquer filtro. E nós vamos, aqui em OP1, ver dois exemplos de filtros. O filtro prensa e o filtro rotativo. São características muito diferentes, por isso que eu escolhi os dois. Uma das razões que eu escolhi os dois foi esse. São filtros de características operacionais e de projeto bem diferentes, bem distintas. Um ele é contínuo, o outro ele é semi-contínuo. Um é caro, o outro é mais barato. Um é mais simples, o outro é mais complexo. As características do projeto são totalmente distintas. As configurações desse filtro são totalmente distintas. E existem variantes dos dois filtros. Existem filtros bem parecidos com o filtro rotativo e filtro mais próximo do filtro prensa. Por que eu escolhi esses dois filtros? Primeiro, porque são os dois filtros mais usados. Segundo, que você consegue, a partir deles, fazer o projeto também de qualquer outro que seja diferente deles, a partir do conhecimento do projeto dos dois. Mas o que tem em comum entre o que a gente vai ver no projeto desses dois filtros? Os dois vão usar a equação fundamental. Os dois e qualquer outro filtro que você for projetar na vida. Então, sempre a gente vai partir dessa equação aqui. É claro que aí vai entrar as geometrias dos filtros e as propriedades vão ser alteradas de acordo com as características geométricas dos filtros que a gente vai ver. Só um avant-première que a gente vai ver na aula que vem, que é sexta-feira, já que a gente tem uns minutinhos, mas sexta-feira a gente vai voltar a falar nisso. O primeiro filtro é o filtro prensa. O filtro prensa é o filtro mais antigo que existe. E ele é bem usado, embora ele tenha algumas limitações, que a gente vai ver aqui. Aqui, ó, você tem uma foto de um filtro operacional. Aqui está até externo na indústria, mas não precisa ser externo, ele não é tão grande assim, tá? Isso aqui foi casual. Mas dá para você ver uma operadora, tá vendo?
mexendo no filtro prensa. Aqui você vê a prensa e aqui o filtro propriamente dito. Olha, aqui um sistema, esse aqui é uma foto bem antiga, né? Existem sistemas mais modernos, tá vendo? Automáticos. Aqui uma prensa manual ainda. E aqui os sistemas mais atuais, ó. E aqui está o filtro está aqui. Por que você prensa? Porque o filtro prensa, ele é composto de placas e quadros. Quadro é onde acontece a filtração. A filtração acontece dentro de um quadro. E a placa é onde você recolhe o filtrado que sai do quadro. O quadro, ele é oco por dentro, revestido com meio filtrante. A placa, ela é maciça, cheia de ranhuras para coletar o filtrado. E sempre são colocados alternadamente. Placa, quadro, placa, quadro, placa, quadro, placa, quadro, placa, quadro, e vai. E aqui a gente está vendo a montagem, tá vendo? Aqui não sei se dá para você ver aqui, ó. São vários elementos aqui, estão tão juntinhos que você não consegue discernir a diferença entre eles. Mas aqui dá para ver, ó, tá vendo? Aqui dá para ver, ó. São unidades colocadas juntos. E o nome prensa é exatamente porque essas placas e quadros têm que ser selados hidraulicamente, para não ter vazamento. Ou seja, o líquido que sai do quadro tem que bater na placa, entrar nas ranhuras dela e ser coletado no recipiente de coleta de filtrado. Não pode vazar, por isso que você prensa. Então, há uma confusão no nome filtro prensa. Muita gente acha que é filtro sanfona, que você espreme para sair o filtrado. Não, você não espreme para sair o filtrado. A prensa é exatamente para não ter vazamento entre placas e quadros, para ter um selo hidráulico. Vamos ver esquematicamente como é que funciona essa filtração. Olha só, eu botei um esquema aqui, ó, com 2 placas e um quadro. Mas um filtro prensa tem muito mais do que 2 placas e um quadro. São vários quadros e várias placas. Mas o que acontece num quadro e 2 placas, acontece em todos os demais. Então, se a gente entender esse esquema aqui, a gente entende o que acontece no filtro inteiro. Olha só. Esse aqui, ó, é o quadro. Essas duas aqui são as placas. Notação. O detentor da tecnologia usou uma notação que é a seguinte. Quadro, ele chamou de 2 botões. Placa, ele chamou de 1 botão. Ó, quadro, 2 botões, placa de 1 botão. Existe uma outra placa que a gente vai ver na aula que vem, que é chamada placa de lavagem. E uma lavagem específica que é chamada lavagem completa. Essa placa de lavagem completa é chamada de placa de 3 botões. Então, vamos ver como é que ela funciona na aula que vem. Mas vamos ver aqui como é que funciona a filtração dentro de um filtro prensa. Primeiro, a filtração acontece dentro do quadro. Portanto, o quadro é oco. Imagina um quadro lá da sua avó, daqueles antigos, né, com uma moldura e oco por dentro. E tem uma entrada na suspensão dentro desse quadro. Esse quadro é revestido nas 2 extremidades dele pelo meio filtrante. Então, aqui, ó, tem um meio filtrante. E aqui, ó, tem outro meio filtrante. Então, a suspensão entra dentro do quadro sob pressão. A pressão é imposta pela bomba que está bombeando essa suspensão. Então, ela entrou por aqui, vai tentar sair, né? Senão esse trem explode. Tem saída? Tem. Por onde? Pela placa. Então, o líquido, a suspensão, vai bater na parede do quadro, e na parede do quadro tem quem? Meio filtrante. Que vai reter quem? O sólido. Então, o azulzinho aqui, ó, é a torta se formando. Tá vendo? A torta se formando. Beleza. A torta se formou. O líquido passa pela torta, passa pelo meio filtrante e vai dar de cara em quem? Na placa de um lado e na placa do outro lado. Essa placa, ela é cheia de ranhuras. Ela é maciça, mas ela é cheia de ranhuras. E essa ranhura vai
conduzir o líquido que atravessou o meio filtrante e foi bater na placa, um recipiente de coleta de filtrado. Aqui sai o líquido, sai o filtrado. Com o tempo, esse azulzinho vai aumentando de um lado e vai aumentando de outro. Vai aumentando até encher esse quadro todo. Quando encheu esse quadro todo, o que acontece nesse quadro acontece simultaneamente em todos os outros. Então, para cá tem um monte de quadro e um monte de placa. Então, simultaneamente, vão todos os quadros encher juntos. E vai chegar no momento que esse quadro ficou cheio. Esse quadro ficou cheio, o que você faz? Para a filtração, nesse filtro. E joga a suspensão para um outro filtro que está esperando esse aqui acabar para receber a suspensão. Então, em filtro pensa, você nunca tem um só na empresa. Você tem que sempre ter pelo menos 2. Terminou de filtrar um, encheu o quadro, a suspensão vai para o outro. Enquanto está filtrando no outro, o operador está tirando a torta desse quadro, desmontando ele, tirando a torta, limpando, portanto, e montando novamente, porque quando terminar do outro, ele tem que estar prontinho para funcionar de novo. Aqui, ó, tem uma outra foto com um operador com filtro prensa, né? Com vários quadros e placas. Aqui eu tenho um quadro. Como eu disse, ele é oco por dentro. Aqui a suspensão entra aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a superfície do meio filtrante, desse lado. Do lado oposto, que a gente não está vendo nessa figura, tem outra superfície, né? De tal forma que ele filtra nas duas superfícies. Ele filtra nesse lado e nesse lado. E dentro do quadro vai enchendo de torta. E quando o líquido sai, ele sai por aqui, nessa área aqui, ó, né? Essa aqui é a área filtrante, né? Tudo que está marcado por dentro aqui, né? Tem a moldurinha, né? Mas tudo que está por dentro aqui é a área filtrante, ó. O líquido sai por essa área filtrante do tecido filtrante aqui e vai bater em quem? Na placa. Essa placa, olha, não dá para ver aqui, nessa imagem que eu reproduzi, mas ela é cheia de ranhuras. Aqui nesse esqueminha dá para a gente ver melhor, ó, são ranhuras como essa, ó, tá vendo? Isso aqui é uma placa. Então, ela vai ser conduzida por essas ranhuras para onde? Para a saída do líquido. Então, olha só, uma montagem aqui. Essa montagem aqui tem 1, 2, 3, 4 quadros. E quantas placas? 1, 2, 3, 4, 5 placas. Então, a montagem é sempre número de quadros é igual a número de placas mais 1. Né? Esse tipo de montagem. Existe outro que nós vamos ver na aula que vem. Vamos entender como é que acontece a filtração. Ó, a suspensão entra pelo quadro, simultaneamente por todos os 4, nesse exemplo, por todos quantos forem em um número maior de quadros. O que tem aqui, olha? É uma pergunta. O que tem aqui? O meio filtrante. Tá vendo? Aqui, ó, é o tecido filtrante, tá vendo? De um lado do quadro, nessa região aqui, ó, e do outro lado do quadro, ó, região oposta a essa aqui, ó. Então a suspensão entra por aqui pelo meio. O sólido é retido nessa superfície desse lado e nessa superfície do outro lado. Olha o desenho esquemático aqui, ó. Aqui tem o meio filtrante de um lado e do outro. O sólido vai sendo retido dos dois lados. Formando quem? A torta, olha, tá vendo? Aqui está a torta. O líquido passa pela torta, passa pelo meio filtrante que está aqui e vai dar de cara em quem? Na placa de um lado e na placa do outro lado, na outra placa do outro lado. As ranhuras da placa vai conduzir o líquido para onde? Para o recipiente de coleta de filtrado. Olha só, por que existe a prensa? Qual é a função dessa prensa? A função dessa prensa é exatamente não ter essa distância que a gente está vendo aqui, ó. Porque senão o líquido vazava por aqui. Concorda? Ó, para um lado e para o outro. Então, a prensa faz com que essa placa seja colada no quadro, de um lado e de outro. E se o líquido atravessar, quando o líquido atravessar o quadro, vai bater na placa, vai bater nas ranhuras, não vai ter escape para o líquido aqui, o líquido vai sair no recipiente de coleta de filtrado de um lado e do outro. O que acontece num quadro, acontece nos outros simultaneamente. Ficou claro como funciona o filtro prensa?
É uma pergunta. Sim. Ficou claro? Eu só não entendi muito bem a parte da prensa, para falar a verdade. Prensa, tá vendo esse esqueminha aqui, Rafael? Sim. Se você colocar simplesmente essa placa junto com esse quadro aqui, claro que você não vai deixar essa folga aqui, você vai juntar mais aqui, não vai? Tá vendo E- essa folguinha aqui? Essa Sim, folguinha aqui não pode acontecer. Isso foi colocado didaticamente só para mostrar isso, a função da prensa. Tá vendo? Esse espaçamento entre o quadro e a placa não pode acontecer. Porque se mas acontecer, o seria o líquido vai meio. sair onde? Vai vazar aqui, concorda? Sim, Então, para o líquido não vazar aqui, ir nas ranhuras e sair por aqui, tem que ter um selo hidráulico aqui, não tem? Isso aqui tem que estar juntinho aqui, não tem? Se você simplesmente montar manualmente essas placas perto do quadro e não botar uma pressãozinha, você não vai selar hidraulicamente aqui. Então, a prensa é exatamente para juntar sob pressão essa parte interna aqui, ó, para ter um selo, para ela não vazar, entendeu? entendi. Mas aí essa pressão é constante, então a prensa só A vai fazer. prensa é na montagem. Você não vai ficar fazendo prensa durante a filtração, não. Você montou, antes de filtrar, você montou placa e quadro, prensou, tá prensado? Tá prensado, pronto, não precisa prensar mais, tá prensado. Tá vedado. Entendeu? Beleza. E para desmontar você tira a prensa, deixa esses elementos soltos, você vai precisar tirar os quadros depois. Por isso que você folga a prensa. Você vai precisar tirar os quadros para desmontar, para tirar a torta daqui de dentro. Ficou claro, Rafael? Ficou sim. Beleza. Então, olha só, o ciclo completo no filtro prensa compreende de 3 etapas. A filtração, a lavagem da torta. Eu vou falar sobre lavagem da torta na aula que vem, mas às vezes, se o meu produto for sólido, tem situações que eu preciso lavar essa torta. Tirar as águas mães oclusas nos poros da torta. Se o meu produto for um líquido, não faz sentido. Se o sólido for um rejeito, não faz sentido eu lavar a torta, né? Porque vou lavar uma coisa que eu vou jogar fora, né? Ou que vai ser meu rejeito. E às vezes também precisa, mesmo o sólido sendo um produto, porque a torta é limpa. Mas tem situações que você precisa lavar. Então, quando você precisa lavar, existe um outro tempo que é o tempo de lavagem. Que eu falei aqui, ocasionalmente pode ser desnecessário, mas ocasionalmente pode ser necessário. Então, vamos deixar aqui, tempo de lavagem. E tem um outro tempo no processo, que é o tempo de desmontar esse filtro, tirar a torta, deixar o quadro limpo de novo e montar ele novamente, que eu chamei de tempo de desmantelamento, desmontagem, limpeza e montagem de novo. Eu vou chamar esse tempo de TD. A produção de filtrado seria o quê? O volume de filtrado obtido pelo tempo total, o tempo das 3 etapas ou 2 etapas, se eu não tiver lavagem. Então, a produção de filtrado seria o volume de filtrado dividido pelo tempo total. Tempo de filtração, lavagem, se tiver, e desmantelamento, limpeza e montagem sempre tem. Beleza? Só que a equação fundamental da filtração, que a gente vai usar, como eu disse, em todo filtro, essa aqui, ou integrada essa aqui, esse tempo aqui é o tempo de filtração, não é nem o tempo de lavagem, nem o tempo de desmontagem. Isso aqui, essa equação, ela conta a história da filtração. Então, esse Tzinho aqui da equação fundamental é esse T aqui, só esse T aqui. Tá? Então, aqui a equação que vai reger essa filtração é essa aqui. Beleza. Vamos pensar em área da filtração. Área total de filtração de um filtro prensa. Eu vou chamar de Azinho, A pequeno, a área de uma face filtrante. Olha só, eu tenho uma face filtrante aqui. Em um quadro, eu tenho quantas faces filtrantes? É uma pergunta. Em um quadro só. 2. 2, né? Eu tenho a área desse lado e a área desse lado. Então, se essa área aqui é azinho, que é essa área aqui, azinho, em cada quadro
a área filtrante de cada quadro é 2 Azinho, né? Ó, um Azinho mais outro Azinho. 2 Azinho. Se eu tenho N quadros, nesse exemplo aqui que eu coloquei, N é igual a 4, né? Se eu tenho N quadros, N o número de quadros, a área total de filtração vai ser 2 Azinho vezes N. Tudo bem? Então, esse A aqui da equação fundamental seria 2 vezes Azinho, a área de uma face do quadro. São iguais, esses quadros são iguais em todo o filtro, não são quadros diferentes. Então, 2 Azinho vezes N, o número de quadros. Por exemplo, se eu tenho 20 quadros, esse Azão é 20 vezes 2 vezes A, 40 Azinho. Se eu tenho 4 quadros, como esse aqui, ó, o Azão é 2 Azinho vezes 4, 8 Azinho. Tudo bem até aqui? Então, aqui, esse é o A aqui. ΔP é a queda de pressão imposta pela bomba que está operando. Aí tem as propriedades do fluido, né? Mi, Rho. Concentração inicial da suspensão que eu tô operando, né? E as propriedades da torta que eu vou precisar determinar, conforme eu falei antes, alfa e Rm. E como é que eu vou determinar? Medindo a relação entre o tempo de filtração e o volume de filtrado quanto o volume de filtrado obtido no filtro. Que se a teoria simplificada for boa, eu disse que dá uma reta. E olha só, eu peguei resultados de filtração no filtro prensa e obtive essa reta aqui. E de repente aconteceu isso aqui, ó. Deixou de ser linear. Eu te pergunto, por que deixou de ser linear? A equação simplificada furou, é isso? Alguma coisa aconteceu aqui, nesse momento que deixou de ser linear? O que vocês acham? É uma pergunta para os universitários. Encheu, né? O quadro encheu. Como está dito aí. E o quadro encheu, o que muda? Olha, vamos pensar comigo aqui. Olha, eu estou filtrando, né? A área de filtração é essa e essa. 2 Azinho. Está filtrando tudo com 2 Azinho. O quadro encheu, aí deixou de filtrar aqui, ó. Começou a filtrar aqui, ó, nessa região de entrada aqui, ó, com a área muito menor. Por isso que, né? Por isso que dá essa subida aqui, ó. A área fica muito pequena, essa relação aqui fica muito grande e dá uma despingolada. Então, esse ponto é o ponto do quadro cheio, né? Eu vou determinar as propriedades da torta e do meio filtrante até, claro, até aqui, né? Aqui eu determinei a condição que eu vou parar a filtração e vou desmontar, limpar e montar o filtro. Determinei, então, o tempo final de filtração e o volume final de filtrado. E com essa reta aqui, eu determino as propriedades da filtração, a resistividade da torta e a resistência do meio filtrante. Beleza? Na sexta-feira, vamos continuar falando, vou falar sobre lavagem da torta, vamos continuar falando sobre a operação do filtro prensa e vamos também falar sobre o projeto desse filtro. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Não. Tranquilo? Tá bom, pessoal. Então, vou parar a gravação aqui.